Amados irmãos, receba a graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos saúda é seu irmão em Cristo, Leandro Oliveira. E nesta oportunidade de hoje, nós estaremos meditando na Santa Palavra de Deus. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no seu capítulo 19, a qual tem por tema Zaqueu, o publicano. Diz assim a Palavra de Deus: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo, adiantou-se e subiu uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo: quem é ele que se hospeda com homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa desfraudei de alguém, restituirei 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Palavra forte, palavra poderosa. A Bíblia nos revela dizendo que quando Jesus ele vai em Jericó, Jesus estava passando em Jericó. A Bíblia diz que Jesus estava agora em Jericó, entrando em Jericó. E Jesus estava atravessando Jericó. A Bíblia nos revela dizendo que Zaqueu, um publicano, um homem rico, publicano, agora ele procura ver quem é Jesus. Zaqueu, ele ouviu falar sobre Jesus. Zaqueu agora queria conhecer. Não bastava ter ouvido falar, era necessário conhecer, ele precisava saber quem realmente era Jesus. Ele queria entender por que o povo falava tanto de Jesus. Ele queria poder ver Jesus de perto e entender a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos revela dizendo que Zaqueu ele vai ao encontro de Jesus, mas ele se depara com a grande multidão. A Bíblia diz que ele tenta ver Jesus, mas por ser ele de pequena estatura, por ser ele um pouco baixo, no meio daquela multidão ele não consegue ver. Ele não consegue ver Jesus no meio daquela multidão. A palavra nos revela dizendo que Zaqueu ele vai e se adianta. Zaqueu ele se apressa. Zaqueu agora ele vai na frente. Não sei se foi correndo ou se ele pegou um atalho, mas Zaqueu agora ele se adianta e sobe em uma figueira brava, em uma árvore. A Bíblia diz que Zaqueu sobe na árvore. E agora ele fica esperando passar o Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem passando, se aproxima daquele local, ele olha para cima e vê Zaqueu. Ele contempla Zaqueu numa árvore. Ali Jesus já viu a fé de Zaqueu. Ali Jesus já contemplou que Zaqueu estava determinado que aquele dia, aquela data era a data da vitória dele, que aquele dia seria o dia da bênção dele, que aquele dia seria o dia qual ele iria ver Jesus. Ele estava determinado em ver o Senhor Jesus. Ele estava se dedicando, ele lutou para ver o Senhor Jesus. Ele não ficou esperando Jesus passar e procurar ele, não. Ele subiu uma figueira brava. Ele subiu numa árvore porque não conseguia ver, por fato
que uma multidão atrapalhava ele de ver. Por ser ele baixinho, por ser ele de pequena estatura e a multidão está ao redor de Jesus, ele não podia ver. Subindo ele numa árvore, ele tinha certeza que quando Jesus viesse passando, ele ia ver. Porque a curiosidade de Zaqueu era ver. Zaqueu, ele queria ver o Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus se aproxima de Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque me convém ficar na tua casa hoje, porque hoje me convém repousar em tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu em toda a pressa e com muita alegria, com regozijo. Com muita alegria ele recebeu o Senhor Jesus em sua casa. A Bíblia diz que a multidão murmurava: quem é este que se hospeda na casa de pecador? Amados, a multidão não entendia o mistério. Jesus, ele veio para resgatar o pecador do pecado. Jesus, ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Jesus, ele ama o pecador, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador, meu querido. Jesus, ele veio, na verdade, pregar o evangelho para resgatar os pecadores, para resgatar aqueles que estavam no mundo do pecado, no lamaçal do pecado. Ainda hoje Jesus está levando o evangelho através dos servos dele, pregando o evangelho, mandando eu e os demais servos anunciar a palavra do evangelho para salvar os pecadores, porque Jesus ama os pecadores e aborrece o pecado. Jesus, ele aborrece o pecado. Jesus, ele não gosta de pecado, mas o pecador Jesus ama. Eu e você, Jesus ama, amado. A Bíblia diz que Jesus foi à casa de Zaqueu. Zaqueu se levante e diz: Senhor, se porventura eu tenho roubado alguma pessoa, eu vou restituir, vou eu pagar e restituir 4 vezes mais. Senhor, e ainda vou dividir metade dos meus bens para com os pobres. E Zaqueu estava determinado a mudar de vida. Zaqueu estava procurando salvação, estava procurando mudar de vida. Senhor, vou eu restituir 4 vezes mais toda aquela que eu roubei. Se porventura eu roubei alguma pessoa, vou eu restituir 4 vezes mais. E ele ainda diz: Senhor, vou eu dividir metade dos meus bens com os pobres. Jesus, olhando para a multidão, olhando na verdade para aqueles ao qual foi a casa de Zaqueu, olhando para Zaqueu, e diz: salvação chegou hoje nesta casa. Hoje veio salvação nesta casa, porque Jesus é salvação, Jesus é vida e restauração. A Bíblia diz: Jesus de salvação chegou nesta casa hoje, porque este também é filho de Abraão. Estava perdido, mas se encontrou. Jesus, ele foi ao encontro de Zaqueu, e Zaqueu também foi ao encontro de Jesus. Se a gente for ao pé da letra, Zaqueu foi a encontrar Jesus, subiu a árvores e Jesus já sabia quem ele tinha que ver lá. Jesus já sabia qual era o trabalho dele em Jericó. Assim também quando ele foi curar Bartimeu, quando Bartimeu necessitava da cura e foi curado por Jesus, Jesus ele foi a Jericó sabendo do que ia fazer. Jesus sabia que ia curar Bartimeu, o cego de Jericó. Jesus sabia que ia se encontrar com Zaqueu. Jesus já sabia todas as coisas antecipado. A Bíblia diz que Jesus já sabia das coisas. Jesus sabia que ele havia de vir ao mundo e padecer numa cruz. Então Jesus, ele era ciente do que tinha que fazer aqui na terra. E encontrando com Zaqueu, trouxe salvação e paz
a casa de Zaqueu. Amado, Jesus quer trazer salvação à tua casa. Jesus quer trazer salvação para a tua vida, para a tua família. Entenda esse mistério, aceita o Senhor Jesus, pois Ele tem grandes obras para fazer na tua vida. Grande coisa o Senhor tem para fazer na tua vida. A tua história será diferente. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer te mudar, amado. Jesus quer transformar a tua vida. Dai lugar ao Senhor assim como Zaqueu deu. Procura o Senhor com muita pressa. Zaqueu se apressou a procurar o Senhor, viu que não dava para ver por causa da multidão, pois ele era homem de pequena estatura. Mas Zaqueu, ele não se abateu, se apressou e subiu numa figueira brava, subiu em uma árvore para ver o Senhor Jesus. Por isso agradou Jesus. Jesus disse: Zaqueu, desce daí. Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Desce, Zaqueu, desta árvore, porque me convém ficar hoje em tua casa. Hoje eu irei repousar em tua casa, Zaqueu. Salvação veio para a tua casa hoje. Entendeu o mistério, amado? Jesus, ele estava operando grandiosamente na vida de Zaqueu. Jesus quer operar também na tua vida. Se você crê, Jesus vai operar grandiosamente. E o milagre está preparado para ser derramado sobre a tua vida. A restauração está preparada para ser derramada sobre a tua vida. Eu, amado, entenda esse mistério. Jesus está querendo operar coisas grandiosas na tua vida. Basta você crer. Se você crer, você vai receber restauração do Senhor. Você vai receber avivamento. Você vai receber milagre, transformação. Você vai receber coisas grandiosas e ainda vai receber salvação. O Senhor Jesus nos deu a oportunidade de salvação quando Ele morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia. Ele nos deu oportunidade de salvação. E Ele ainda disse: aquele que me confessar diante dos anjos, diante dos homens, perdão. Aquele que me confessar diante dos homens, eu vos confessarei diante dos anjos e do meu Pai. Confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador da tua alma, como Senhor e Salvador da tua vida, porque Jesus tem coisas grandiosas para fazer na tua vida. Amados, assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Continue nos ajudando aí, continue compartilhando, deixando o like e se inscrevendo no canal, para ajudar esta palavra ir mais longe, este evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ser semeado mais longe. Bem sei eu que muitas pessoas estão semeando de maneira grandiosa a palavra de Deus, mas quanto mais a palavra de Deus é semeada, é importante, é sinal que mais pessoas serão alcançadas pela graça de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.